Pronto, já está gravando. Pessoal, é o seguinte, vamos começar, né? A ideia é que a gente veja hoje um pouco da história, né? Do atletismo, para entender um pouco desse contexto dele, né? Dentro dos esportes, dentro da sociedade, e por aí vai. Eu vou aqui compartilhar com vocês a apresentação e a gente começa. Vocês estão vendo? Apareceu para vocês aí? Sim, professor. Ok. Então vamos lá. Metodologia do atletismo, né? E aí vamos tentar aí compreender esse contexto histórico, né? Origem, contextualização e conceito, né? Do atletismo. Atletismo é um conteúdo clássico da educação física, né? E aí, como na aula passada a gente discutiu, né? Que o Moisés até disse que, eu corria, né? Então, assim, qualquer atividade que a gente faça de forma lúdica enquanto criança, né? Ou, ou depois, enquanto adolescente, o ato de correr já seria, sim, uma forma de atletismo, né? Uma possibilidade de atletismo. E aí, logicamente, que vocês sabem que a gente falou na aula passada que o atletismo não é apenas correr, né? Nós temos outras possibilidades, né? Dentro do atletismo. Então, falando nisso e pensando sobre isso, né? A gente discutiu até um pouco disso na aula passada, né? Como os primeiros contatos que a gente tem com os esportes, de uma maneira geral, eles ocorrem ou na rua, né, com os seus colegas, ou dentro da escola, de uma forma mais, de uma maneira mais formal, né, com técnica, né, com um professor lhe ensinando, enquanto que na rua de uma maneira mais informal, né, vai brincando, os amigos vão dizendo como é, mas também é sim uma forma de aprendizagem. Então a pergunta durante suas aulas de educação física na escola, né, dessa maneira mais formal, com um professor para lhe ajudar, você aprendeu atletismo? Eu vou perguntar todas e aí vocês respondem de uma vez só as perguntas, tá? Até seu ingresso no ensino superior, qual foi seu contato com o atletismo? Porque durante a disciplina agora vocês vão ter, né? Mas até esse momento, né? Qual foi esse contato? Você conheceu a teoria e a prática, né? Você conheceu as diferentes possibilidades de corrida, de saltos, arremessos, lançamentos? Já que tudo isso aí faz parte das modalidades do atletismo. Alguém poderia responder, por gentileza, essas 4 questões de uma maneira mais contextualizada, resumida? Particularmente, eu não. Você não aprendeu, né? Eu, eu, Atletismo.
Não me lembro, na verdade, de ter tido aulas teóricas de educação física. E como eu estudei em escola pública, era bem escasso as próprias aulas de educação física também, que aconteciam poucas vezes. Aham. Agora, não aprendi atletismo, não tive contato, também não conheci nem teoria, nem prática, e não conheci as diferentes possibilidades da corrida. Na verdade, É. assim, eu tinha conhecido como Julie, né, pela televisão, já tinha visto e tudo, mas nunca tinha associado todas essas coisas a atletismo, entendeu? Eu pensava que eram modalidades diferentes, coisas diferentes, entendeu? Para mim, atletismo era só correr mesmo, era assim, En- correr. Entendo. E você não está só no mundo, não, viu, Moisés? A maioria das pessoas pensa que atletismo é o ato de correr, né? Ah, Eu eu vou sei correr que, 100 metros, 200 metros, é atletismo. pronto, eu pensava mais ou menos nessa linha. E eu pensava, tipo, que a modalidade do atletismo, ela tinha somente essas variações, que era, tipo, o, o, o tamanho da pista, né? Aham. A, Tipo, tem a, aqueles. a, a quantidade de voltas que você dá na pista. É, ó, se é grande, se é pequeno, se é rapidinho, se não é. Eu Aham. pensava dessa forma. Inclusive, eu nem tenho assim uma noção, quando as pessoas falam, eu fico. Eu fingo que eu entendo, mas eu não sei de nada. Que é tipo o que é assim, metros rasos, essas coisas assim, sabe, que falam de valor. Eu não sei se 100 metros rasos é realmente 100 metros ou se é outra coisa, É, é, entendeu? é. É Hoje muito não. bom, Moisés. É muito bom essa sua verdade, porque às vezes a gente tem vergonha, né, de dizer as nossas, o que a gente não conhece, né? Mas a gente está aqui para isso, né? Se a gente está no nível superior, numa universidade, a tendência é que a gente aprenda juntos, né? Então, fico feliz com essa sua fala, porque é importante, né? Que, principalmente para o professor, né? Ele tem uma noção aí de que a turma, pelo menos pela aula passada, né, Moisés? A turma, de uma forma geral, não conhece o atletismo, conhece as corridas, como você falou, sabe que correr, né, os 100 metros, 200 metros, 400 metros, dá uma volta na pista, dá duas voltas, é só um pedaço da pista, aí tudo bem, né? É como a Júlia falou, né? A gente conhece pela televisão, pelas Olimpíadas, né? São provas clássicas das Olimpíadas, que é o homem mais rápido do mundo, né? O Usain Bolt lá nos 100 metros, a gente conhece isso aí, mas de forma geral a gente não conhece de fato o atletismo, né? O salto em distância é uma modalidade do atletismo, né? E nós tivemos já medalhista de ouro, né? A Maura Image, não sei se vocês lembram, ela foi medalhista de ouro no salto em distância, né? Nós tivemos salto triplo, que é outra modalidade de salto, salto com vara, que também nós temos medalhista de ouro em Olimpíada, né? Na Olimpíada do Rio, né? Eu esqueci o primeiro nome dele, aí o segundo nome dele é Braz, alguma coisa Braz. Ele foi medalhista com salto com vara, né? Nós também tivemos aquele caso da Fabiana Müller, que também no salto com vara ela é uma das favoritas, né? Na Olimpíada, acho que foi de Pequim, 2008, eu acho, que, que perdeu a vara dela e foi uma confusão danada. Ela teve que fazer a prova com uma outra vara e aí não se deu bem. Então, assim, nós temos atletas no atletismo. Obviamente que nós poderíamos ter muito mais, né? O nosso atletismo paralímpico é muito forte, né? Nós temos aí atletas, né, renomados na Paralimpíada, né? Então, assim, visto que o atletismo não é apenas correr, né? Então, isso aumenta o número de medalhas, né? Para um país e de atletas, né? Mas fico feliz, Moisés, é isso mesmo, a gente está aqui para aprender junto, né? E a ideia pelo menos eu penso assim, né? A ideia é que a gente, lógico, a gente não vai saber de tudo, mas pelo menos que a gente saiba com o conhecimento básico daquilo, né?
e depois aprofunde mais nos estudos, né? Mas que a gente tenha pelo menos noção, para quando alguém perguntar a você depois, ou a Mônica, ou a Júlia, ou outra pessoa, e perguntar, Moisés, o que é atletismo? Aí você diz, tem as provas de campo, tem as provas de salto, tem as provas de pista, você ter pelo menos essa noção, né? Já é muito, né? E visto que é um conteúdo grande também, né? É muita coisa para ver no atletismo, né? São várias modalidades. Né? Vou voltar lá. Nação Brasão, meu Deus. Alguém mais gostaria de falar? Mais uma pessoa? Eu, particularmente, nas minhas aulas de educação física escolar, eu também nunca vi atletismo. Ah, só fui ver atletismo realmente pela televisão, ou estudando sozinho em casa, tentando entender, porque eu sempre tive muita curiosidade de entender os esportes, as práticas, né, ginásticas, eu sempre tive muito interesse em entender aquilo, então meio que entendia só pesquisando, né, mas eu só fui ter contato mesmo, assim, de fazer algo, arremessar um dardo, né, um dardo, lançar um disco, né, alguma coisa do tipo, já no ensino superior, realmente, quando eu paguei a disciplina de atletismo, né, o professor, como é que eu saio, né, como é que eu coloco a mão no chão para dar uma partida numa prova, né, de corrida, né, vocês percebem, né, que os atletas ficam lá naquela posição mais agachado para dar uma partida, eu não sabia daquilo, né, eu achava que podia ser de qualquer jeito, não, tem toda uma técnica para aquilo. Aí eu fui ver só no ensino superior mesmo. Conheci a teoria e a prática, sim, né, no ensino superior, o professor sempre fazia questão, o professor que eu tive, né, ele sempre fazia questão de falar as teorias e depois a gente fazer, lógico, de uma forma mais básica, que ninguém aqui vai exigir, né, perfeição, então era na forma básica para que você conseguisse fazer aquilo, e sim, conhecia diferentes possibilidades de corridas, de saltos, de arremessos e lançamentos. Eu consegui aí conhecer, eu não fiz todos, né, não consegui realizar todas, mas eu conheci todas elas. Mas alguém gostaria de falar? Mais uma pessoa? Acredito que não. Beleza, é isso mesmo, Júlio. Tiago Braz, oferecimento Júlio barra Google. Muito bem, é ele mesmo. É ele mesmo. Então, como vocês falaram, né? Qual é o nosso conhecimento sobre o atletismo, né? O que a gente sabe dele? É insuficiente, né? A gente ou não sabe, ou fala que é as corridas, né? Aquelas provas de correr, né? Quando na realidade é mais do que isso, né? E o que a gente conhece, vocês falaram isso aí para mim, né? A gente conhece da televisão, né? Principalmente das Olimpíadas, né? Visto que o atletismo é clássico, né? No, nos Jogos Olímpicos, né? E aí nós temos aí o Usain Bolt, a Mara Imagem no salto, o Usain Bolt correndo a prova dos 100 metros abaixo, depois ele vencendo, né? E a Fabiana Miller aí com o salto com vara, tá? Então aí nós temos corrida, e salto em distância e salto com vara só para. Se eu não me engano, pessoal, acho que nós temos 12, eu acho que é mais, mas eu estou me recordando aqui, 12 modalidades no atletismo. E aí a etimologia da palavra atletismo, né, ela tem sua origem na raiz grega atlon, que significa combate. E aí por que, né, tem a ver com combate, né, o atlon com combate, atletismo? Porque essa movimentação de andar, essa movimentação de correr, de caminhar mais rápido, trotar, tudo isso faz parte de estratégias de combate, né, de guerras, né? Arremessar,
lançar, saltar, tudo isso, que faz parte do atletismo, também fazia parte de combates. E aí, se você for levar para a história da educação física de uma forma geral, né, muitos dos esportes que nós conhecemos hoje, eles eram baseados ou na sobrevivência do ser humano, né, como a natação, né? Ah, eu tinha que pescar, então eu entrava no rio, eu entrava no mar, nadava, né, para tentar, ou para fugir, né, de algum animal, ou então quando eu precisava guerrear, ou lutar por um território, ou contra outro animal, ou a própria caça, enfim, sempre vai ter esse contexto. Né? E aí depois, obviamente, que naquele período ninguém chamava aquele nado de natação, né? Ah, nós temos as provas de natação. Não, não era isso. Né? Mas era o ato já de nadar, isso sim. Né? Da origem das civilizações primitivas aos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Vocês sabem, pessoal, vocês sabem bem que nós temos duas formatações de Jogos Olímpicos, né? Eu não sei se já disseram isso a vocês em algum momento, alguma disciplina. Vocês sabem que existiu os Jogos Olímpicos da antiguidade, e depois de um determinado período, eu vou chegar nessa parte para explicar melhor, surgem os Jogos Olímpicos da Era Moderna, que aí é 1890, que é na Grécia. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade também foi na Grécia, mas só que só participava os povos gregos, né? Os estados gregos participavam entre eles. Já os Jogos Olímpicos da Era Moderna, né, são os países, né? São os países. Aí eu vou aqui o que foi um e o que é o outro, porque nós temos o outro hoje, né? Nós temos o outro hoje. Quando eu falo de civilização primitiva, é esse ato que eles estão fazendo aí. Vocês estão vendo que eles estão com uma lança, por exemplo, para atacar um mamute, né? Isso é o ato do arremesso de dardo, né? Então, sem querer, eles já faziam isso, né? Logicamente que por questões de sobrevivência, né? E não por questões lúdicas, esportivas ou competitivas, né? Quando chega na parte dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, eles já esportivizam essas práticas, né? E levam para esses jogos, né? E aí, só para dar mais exemplos, né? Nessa figurinha à direita, acima, você vê um homem primitivo com uma lança tentando atacar o animal e o outro correndo, fugindo dele, né? Na pintura rupestre abaixo, essa mesma formatação de lança, né? Então, percebam sempre que essas armas que o homem foi criando durante o processo da sua construção, né, enquanto evolução, ele foi formatando, deixando de uma forma mais fácil de utilização dele, né? E aí ele vai criando as ferramentas, ele vai criando as armas, ele vai criando isso durante o processo, né? Então, o cotidiano deste homem primitivo, o que é que ele tinha em seu cotidiano, o que é que ele tinha no seu fazer do dia a dia, né? Seria, basicamente, lançar, correr, andar e saltar. Típico, típico do atletismo, né? São características do atletismo. Esse homem primitivo, em sua vida cotidiana, já fazia isso. Então, percebam que o atletismo, ele tem um viés histórico desde sempre. Ah, professor, mas
quando ele lançava pegava a lança, né, e lançava no animal, ele não estava fazendo o lançamento de dado, óbvio que não, até porque não existia isso naquela época. Mas a gente está falando aqui do gesto motor, a gente está falando da intencionalidade, a gente está falando que já existia, né? Depois formata-se de uma outra forma, de uma outra maneira, mas isso já existia. Ah, mas quando ele fugia do animal, ele corria loucamente, né? Então ele estava correndo já os 100 metros? Não, não. Ele corria para fugir de um animal ou para pegar um animal, por exemplo, né? Mas o ato de correr, né? Nós temos as provas de corridas, né? Então, como repito a fala do Moisés, eu achava que o atletismo era só correr. Então, perceba como é bem enraizado isso na sociedade de uma forma geral, né? Começa-se pensando nas questões de sobrevivência, depois transforma-se nas questões lúdicas e nas competições, né? Começa a ter técnica de corrida, por exemplo, né? Para dar um exemplo clássico de movimentação de braços, ninguém vai correr com o braço esticado para baixo, pensando aí numa competição. Você vai correr aí com os braços 90 graus, né? E vai fazendo a movimentação de primeiro um para frente, o outro para trás, e você vai fazendo toda essa técnica. E depois a gente vai ver com mais calma esse detalhe. A gente vai fazer a corrida correta durante as nossas aulas, tá? Ah, então, o que é que. Aí, voltando lá para. Saindo da primitiva e entrando na antiguidade, a primeira competição organizada, sistematizada, ocorre em 776 a.C., na cidade de Olímpia, na Grécia. Por isso que o nome é Olimpíada, tá bom? Por causa que foi na cidade de Olímpia, né? Esses jogos tinham por objetivo principal, congregar os estados da Grécia, né, os povos de cada estado. Esses estados levavam os seus campeões, né, para participar desses jogos. E aí, se a gente for trazer para os dias de hoje, é como se fosse assim: o campeão da cidade de Natal vai participar com o campeão das outras cidades, né? De Parnamirim, Extremóis, Paredes, vai ver quem é o campeão do Rio Grande do Norte. Quem é o campeão do Rio Grande do Norte vai contra o campeão da Paraíba, de Pernambuco, vai da Bahia, de São Paulo, aliás, do Nordeste. O campeão do Nordeste vai contra o campeão do Centro-Oeste, do Sul, e aí o campeão de tudo isso ia representar. Só para dar um exemplo de como era organizado essa sistematização. Então, cada estado levava os seus competidores, que eram chamados de campeões, né? E esses campeões é que participavam das provas, né? Podemos dizer que eles tinham os índices técnicos aí, né, para poder competir. E a principal ideia desses jogos era que houvesse congregação dos povos, dos estados, né, a partir das provas, e que, por exemplo, eles paravam até em conflitos de guerra entre um estado e outro, nesse período. Eles conseguiam fazer acordos de paz e até de não voltar mais à guerra a partir dos jogos. Né? Tem a oportunidade de conversar com o outro, escutar o outro e aí fazer acordos. Né? Então percebam que os Jogos Olímpicos não são simplesmente os Jogos Olímpicos que a gente conhece. Não tem questão, não medalha. O Estado tal teve tantas medalhas de ouro, o Estado
Y teve... Não tinha isso. Não tinha nada disso, né? Então percebam que a ideia não era essa, como a mídia faz com os jogos hoje, né? E aí, esse rapazinho aí, Teodósio I, ele vai acabar com os jogos, né? Quando Roma, ele é imperador romano, quando Roma invade a Grécia e toma a Grécia, a, e ele se converte ao catolicismo mais severo, ele acaba com os jogos olímpicos, ele destrói a cidade de Olímpia, né? A cidade de Olímpia hoje é uma cidade que tem ruínas, né? Você percebe as ruínas lá de Olímpia, até hoje tem, foi fruto aí do Teodósio, né? E seus soldados romanos, porque ele dizia que os Jogos Olímpicos eram da perdição, dos bacanais, né? Da bebida, porque de fato acontecia isso nos jogos, né? Durante o dia havia as provas e à noite, como havia a congregação dos povos, a bebida, a luxúria, a... tudo isso aí, que qualquer seriado que você assista antigo, você percebe isso, historicamente falando, tinha. E aí o Teodósio, sabendo disso, ele destrói a Olímpia, acaba com os jogos e diz que não pode ter mais por causa disso, né? E aí o que é que acontece, né? Ao destruir, ao destruir a Olímpia e não ter mais jogos, diminui-se a prática do atletismo, por exemplo, né? E aí da Idade Média, né, aos vitorianos na Inglaterra. Os ingleses, eles são importantes em que sentido para o atletismo, né? Porque eles introduzem o atletismo dentro da educação, né? Enquanto esporte, né? Nas escolas inglesas, né? O atletismo introduzido nas escolas inglesas por educadores vitorianos. O atletismo é oficializado, pronto. E aí ele é oficializado na Inglaterra e ele vai para a Europa, né? De uma forma geral. Então os ingleses são importantes nesse contexto de ensinar, né? Eu vou colocar o atletismo na escola e vai haver um professor que vai ensinar a técnica daquilo, né? As provas regulamentadas pelos educadores vitorianos e que serviram de ponto de partida para o moderno programa de competições atléticas. Esses educadores vitorianos, né, eles criam as provas, né, pegam as que já haviam e adaptam, ou criam as que não tinham na época, né, e isso que eles fizeram, até hoje, faz parte do programa do atletismo, né? Das provas de atletismo. Né? Então, percebam a importância deles, né? No contexto histórico do atletismo. Não só por introduzir ele enquanto esporte nas escolas, mas como criar esse programa e também espalhar para o resto da Europa. Né? E aí, muito em função da Universidade de Cambridge, né, e de Oxford. Vocês conhecem, né? Por volta aí de 1834, tá? E percebam que as Olimpíadas da Era Moderna, a primeira é 1896. Veja que ainda demorou um tempão para que existisse um torneio, né, onde, de fato, fosse introduzido aí o atletismo, né? De Coubertin até os dias atuais. Coubertin, pessoal, é um francês
idealizador dos Jogos Olímpicos modernos. Tá? O Coubertin, o que que ele pensa, né? Ó, vamos trazer de volta os Jogos Olímpicos que haviam na Grécia, obviamente com as provas atualizadas, com as provas modernas que nós temos hoje, mas só que aí não vai ser dos estados, vai ser dos países, né? Vai ser uma maneira de congregar países, né? Povos, culturas, né? Então, Coubertin, quando ele pensa nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, ele não pensa em medalha, ele não pensa em Estados Unidos, Cuba, União Soviética na época, ser em primeiro, ser o segundo, tal. Ele não pensa em nada disso. Ele pensa em apenas congregar os povos, né? Congregar os povos. E hoje a gente vê que, se você pegar a história dos Jogos Olímpicos, lógico que eu não vou entrar aqui em detalhes, até porque a gente está falando só do atletismo, mas se você pegar a história dos Jogos Olímpicos, você vai perceber que teve boicote de Jogos Olímpicos por parte dos Estados Unidos, porque a Olimpíada era em Moscou, soviética, que hoje é Rússia, né? Há um boicote também da União Soviética aos Jogos de Los Angeles, nos Estados Unidos, para descontar, né? Por causa da Guerra Fria, né? Vocês sabem que aconteceu isso, né? A Alemanha participava com dois países, né? A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, até a queda no Muro de Berlim, em 89. Então, assim, não há como, pessoal, e aí eu escuto muito dizer assim, mas não pode se misturar esporte com política. Eu escutei o Tite, treinador da Seleção Brasileira, dizer que não pode misturar futebol com política, né? Mas não tem como não misturar. Não tem como não misturar. Quando, por exemplo, a União Soviética boicota os Jogos nos Estados Unidos e vice-versa, está misturando a política. O Jesse Owens levanta a mão na Olimpíada da Alemanha, né, de Berlim, com Hitler, não desce para medalhar ele, isso é política. Não tem como, né? Não tem como você não misturar isso, né? Professor, Faz parte, pois não? a gente pode dar um exemplo bem atual, na verdade, que, assim, nada contra quem apoia Bolsonaro, se tiver alguém que apoia Bolsonaro aqui, mas Sim. tem toda essa questão de que, tipo, por exemplo, ele proibiu a Globo de exibir, né, alguns esportes, né? Uhum. O maior exemplo é o futebol, né? Um acordo aí com alguns times para que o futebol não fosse mostrado, né, pela Globo esses anos aí. E Uhum. isso é um exemplo, né? Sim. Qual é a motivação por trás? Por que um presidente da República se envolveria dentro disso? Entendeu? Uhum. Na ditadura militar, E na ditadura outra coisa, desculpe. de, Bolsonaro também extinguiu, né, o Ministério do Esporte. Então, isso. isso é E contou importante. vários atletas. Pois é, isso é importante, né? Porque para ele não é prioridade, né? Uhum. Para ele o esporte não é prioritário. O que me deixa, viu, Moisés, o que me deixa mais abismado não é nem ele não é nem ele querer extinguir, não, sabe? Porque, assim, a gente espera de tudo, né? Da lei. O que me deixa mais abismado é ninguém não fazer nada, entendeu? Assim, porque por mais que o cara seja o presidente, mas ele não manda em tudo, né? Rapaz, mas é muito complicado. O cara comprou É, muita gente, ele comprou geral, então tá complicado, né? Competir. tem isso Olha, também, né? Alan quer falar. Lá vem defender Bolsonaro. Não, ó, teve o caso da Carol Solberg de vôlei de praia, que foi
processada por gritar fora Bolsonaro na transmissão. Foi sim, foi sim. Está sendo Ei, processado, né? professor, Diga não. é, eu lembro que tem uma lei, pronto. O Flamengo, ele não tinha fechado o direito de imagem com a Globo, pelo Campeonato Carioca. É, Então, todo jogo que tinha, o Flamengo não podia transmitir e nem a Globo, só ficava por rádio. é, Aí, na final, o que Bolsonaro fez? Ele mudou lá uma lei, né, de direito de imagem que fazia que o time que jogasse em casa, que no caso seria o Flamengo, podia transmitir o jogo à vontade, sendo que como o outro time tem contrato com a Globo e o Flamengo não tem contrato com a Globo, então já teria aquele rolê de imagem e tal. O Flamengo Desliga o poderia. ventilador. O calor, tá calor demais, gente. Tá mesmo. Aí aí o então Flamengo, ele mudou a lei, porque o Flamengo não podia transmitir o jogo nem a Globo, porque nenhum podia usar a imagem do outro, praticamente. é, Aí então ele mudou essa lei e aí a o Globo Flamengo, ficou puta da vida com ele. aí o Flamengo transmitiu esse jogo pela Flá TV, que é uma, Foi que é pela uma, a que é plataforma pela deles, internet. no canal no YouTube. Exato. E aí tem que pagar, se eu não me engano, acho que era R$ 5 que você pagava para assistir o jogo, aí muita gente pediu e acabou liberando, né? Sim. Pediu para não pagar e acabou liberando. Mas tem muitos desses conflitos de interesses, né? Isso é política, pô. A gente é político por natureza, pô. É porque a gente confunde política partidária com política. Quando o Alan chega numa, quando o Alan contrata uma pessoa para fazer um serviço na casa dele, sei lá, ajeitar uma pia, o cara cobra R$ 100, ele ainda fazer por 80, não, isso é política já, entendeu? Agora, é porque a gente acha que política é discutir Bolsonaro, é discutir o Lula, é discutir o PT, é discutir qualquer coisa desse tipo. Não é isso. Isso é política partidária. É isso que a gente tem que diferenciar e aprender. Quando eu digo assim, pessoal, vamos fazer um seminário, esse seminário vai valer 3 pontos. Aí você, não, professor, vamos tentar fazer, valendo 4 pontos, professor, sabe o que é isso? Pronto, isso é política já. A gente já está politizando já, entendeu? Então, assim, a gente não tem como escutar um técnico da seleção brasileira dizer que futebol não pode, não se mistura com bolinho, não tem como escutar isso. A ditadura de 64, a seleção de 70, né, que foi campeã com Pelé, aquela galera toda que você já sabe quem é, Jairzinho, Garrincha não, Pelé, Jairzinho, Gerson, Carlos Alberto, por aí vai, muita gente torceu contra essa seleção porque foi na época da ditadura militar. Como é que você torce contra o Pelé, entendeu? Mas perceba o viés político por trás, né? Tanto o político, como a gente falou agora do exemplo do Alan, como do político partidário, né? Contra a ditadura e por aí vai. Não existe isso não, de não misturar não, se mistura, tudo se mistura. No Brasil, né, o atletismo foi introduzido por imigrantes ingleses e alemães. Inicialmente havia um caráter mais lúdico, né, do brincar, do sentir, né, do fazer prazeroso, né. Em 1914, no Clube Espéria, em São Paulo, foi realizada a primeira competição oficial do esporte no país. Em 1924, nos Jogos da França, né, em Paris, foi a primeira participação brasileira. Logicamente, pessoal, isso aí foi um resumo do resumo, tá? Porque senão eu ia passar umas 3 aulas falando só de história, né? Então, assim, eu resumi, depois que vocês com mais calma podem pesquisar melhor. Isso aí é um resumo do resumo. Só para vocês terem uma ideia, pelo menos, do que aconteceu, né? A atletismo, né? Provas atléticas de pista e de campo, corridas de rua, marcha atlética, corridas através do campo, cross country e corridas em trilhas. A definição moderna, qual é?
é um esporte com provas de pista, corridas, de campo, saltos e lançamentos, provas combinadas como decathlon e heptathlon, que reúne provas de pista e de campo. Decathlon são 10 provas, heptathlon são 5 provas. O pedestrianismo, que é corridas de rua como a maratona, que é a principal prova do atletismo, tá? É a maratona. Ela fecha os Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos terminam com a maratona. Corridas em campo, que é o cross country, corridas em montanhas e marcha atlética. Perceba a quantidade de coisa, de modalidades, né, que nós temos dentro do atletismo. É muita coisa para a gente ver. Matisse vai dizer o quê, né? O correr do atletismo não é um correr qualquer. Assim como o saltar, o arremessar ou lançar não podem ser considerados de uma forma descontextualizada, fora do campo normativo e técnico que envolve o atletismo propriamente dito. E veja, isso é mais importante do que parece, né? Essa definição é de suma importância para que se garanta o espaço do atletismo no âmbito da cultura corporal, ou da cultura de movimento, ou da cultura corporal de movimento. Aqui eu congrego é cultura de movimento, mas a do Matisse é cultura corporal. Em outro momento eu posso falar para vocês qual é a diferença das três, pensando que um dia eu cometi um erro de achar que as três eram a mesma coisa. Dizer que era a frescura dos autores, né? Ah, é cultura de movimento, ah, é cultura corporal, ah, é cultura corporal de movimento, é tudo a mesma coisa, eu dizia. De autor, mas não é. Não é. Depois que você lê, começa a entender, há correntes pedagógicas, há correntes didáticas, tudo por trás disso, né? Então não é tudo igual. Em outro momento eu posso até, com mais calma, né? Se vocês quiserem, eu posso falar para você qual é a diferença das três. E por que que eu prefiro a cultura de movimento, tá? Então, o que que o Matisse quer dizer aí, né? E eu levo para não só o atletismo, eu levo para qualquer modalidade que a gente vá ensinar, né? Ou na escola, de uma maneira lúdica, ou de uma maneira técnica no alto rendimento, enfim. Não é o correr por correr, né? Eu tenho que dar sentido a esse correr. Não é saltar, arremessar. Ah, vai lá, arremessa, arremessei. Não. Tem que haver uma motivação. Tenho que explicar como é. Tenho que ensinar. Logicamente que quando eu vou para alto rendimento, eu vou exigir técnica. Quando eu não estou nesse alto rendimento, eu não vou exigir técnica, mas também não vou deixar fazer de qualquer jeito, né? Porque eu também não estaria ensinando, eu estaria apenas, arremesse, trabalhar arremesse, sim, né? Você pode falar uma técnica ali, outra acolá, de uma forma que você não vai exigir, mas pelo menos para que esse aluno conheça aquilo, né? Até porque, né, pessoal, vocês sabem que há uma forma correta de se fazer, mas cada pessoa faz de um jeito, né? Então, o arremesso do disco para o lançamento de disco para o Moisés, vai haver uma técnica, vai, mas ele pode fazer diferente do meu lançamento, né? Então, assim, cada pessoa vai fazer de um jeito, né? Então, o Matisse vai falar disso, é você dar sentido a esse fazer. Quando eu digo que eu levo para outros esportes, ou para dança, ou para ginástica, ou para as lutas, eu levo para todos esses outros conteúdos da educação física, porque, de fato, a gente não vai deixar o nosso aluno fazendo por fazer. E fazendo por fazer, ele faz na rua, com os amigos, ele faz em casa sozinho, ele faz com algum familiar. Nós somos professores, né? Nós seremos professores, né? Então, nós temos, sim, que dar esse apoio pedagógico, esse apoio didático, e esse apoio mais técnico, né? De regras, de normas, de como se faz e tal, pensando aí no alto rendimento, no bacharel, né? Pensando na vertente da licenciatura e pensando na vertente do bacharel.
Deixa eu ver se dá para dá para terminar. Pensando nesse processo histórico, né, saindo da sobrevivência, como a gente falou, e indo para o luto competitivo, nós temos essas três características básicas e mais latentes do atletismo, né, que vai ser a velocidade, a força e as habilidades, né, de uma forma geral. Essa parte do êxito militar também é importante. Em que sentido, né? Como eu falei lá dos combates, né? Da corrida, do lançar, né? Vocês sabem que tinha os escudos, tinha as lanças, né? Tudo isso já fazia parte desse contexto. Mas o militarismo, por exemplo, depois, no mundo, né? Ele vira uma corrente da educação física, né? Abdominal, apoio, polichinelo, tudo isso vem do contexto militar, né? E quantas vezes vocês veem, viram crianças fazendo isso na educação física dentro da escola e vem pessoas, adultos dentro de academia ou em outros espaços fazendo isso, né? Ah, eu vou fazer aqui 10 apoio, aí fazer abdominal aqui, bota as mãos nos peitos, cruza os braços, isso é tudo contexto militar, né? E o militarismo, assim como o esportivismo após o militarismo, foram correntes, né, da educação física muito fortes, que hoje ainda perduram, né? Hoje ainda perduram. Então, obviamente que isso também atinge o atletismo, né? Isso também atinge o atletismo. Dá 10 voltas na quadra, se não fizer, paga tanto. Tudo isso é da corrente militar, né? E os treinamentos militares também foram levados para a educação física, né? De uma forma geral. Né? Não só os exercícios que eles faziam, mas também a, a, o contexto maior, né? A escola, de uma forma geral, também preconiza, não, talvez não o modelo militar, apesar de ter escolas militaristas, mas a escola, de uma forma geral, ela nasce para castrar o cidadão, né? Para castrar a criança. É certo e o que é errado, né? Vai ser da forma que a gente disser que é para ser. Pega um menino desses né, na educação infantil, ou pensando aí nos primeiros anos do Fundamental 1, primeiro ano, segundo ano, bota um menino desse na filinha e um deles sai dessa fila, para você ver o que, é que acontece. Essas carteiras que eles ficam sentadinhos tudo em filinha, né, um atrás do outro, isso tudo é contexto militar. Isso tudo é contexto militar. A formatação de escola, né, a formatação, a escola está lá, a construção, eu estou vendo físico, a construção física da escola, ela é construída de acordo com o modelo militar, mesmo ela não sendo militar, que é um quadrado, ou um L, ou um U, com as salas uma do lado da outra, vai ter uma sala da diretoria, vai ter um inspetor para olhar, tudo isso é contexto militar, tudo isso é exército, é quartel, né? Então, assim, é muito forte o militarismo, né? É muito forte. Agora, sim, a gente sabe disso, porque a gente estuda, a gente está tendo a oportunidade de ter esse conhecimento, né? Mas as pessoas, de uma forma geral, só isso. Né? Se você disser que uma escola, o nascimento de escola, como você conhece hoje, parte, parte da formatação do militarismo, de um quartel, a pessoa vai dizer que você está doido. Quer dizer que a escola arruma de criança e o quartel arruma de soldado. Não tem nada a ver um com a outra. Mas tem tudo a ver, porque ambos são espaços de castração, ambos são espaços de domínio, ambos são espaços de não voz, de não vez.
Infelizmente, a escola é assim. Logicamente que não todas, mas a escola é assim. Eu me lembro que uma vez eu estava dando aula na escola e o aluno entrou comendo na sala. E aí eu deixei ele entrar, ele sentou, fechei a aula, comendo ainda, tem terminado o intervalo, ele continuou comendo. Aí a coordenadora pedagógica passou na frente da sala e viu e mandou ele sair da sala. Fulaninho, sai da sala. Aí eu fui e disse, não, pode deixar ele aí. Mas, professor, você não sabe que não pode o aluno comer dentro da sala de aula? Eu digo, eu sei que não pode, mas só que ele não teve tempo de, durante o intervalo, terminar de comer. Aí eu vou tirar ele da sala para ele perder conteúdo da aula, porque ele não vai engolir a comida para entrar na aula, né? Ele vai comer devagar, até porque a gente sabe que não se pode comer rápido, né? Engolir e... Não, tem que comer devagar. Então ele está aqui, ele não está fazendo nada, ele está comendo, ele não está perturbando ninguém, ninguém está perturbando ele, muito pelo contrário, ele está quieto, ele vai terminar de comer e vai continuar aqui. Essa mulher quase deu em mim. Agora vai todo mundo comer dentro da sala porque você deixou um comer, eu disse, vamos ver se vai. Tipo assim, é um negócio, uma rigidez que não... Eu entendo que há regras, beleza, mas assim, há exceção, né? Há exceção. Não tem para que essa rigidez toda, né? E eu estou falando de uma escola dita normal, né? Dita normal. Você imagina uma escola militar, né? Enfim. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou mais libertário, né, com as coisas. Eu acho que vocês devem ter percebido isso, né? Eu sou um pouco mais libertário. Eu deixo o aluno criar, eu acho que a aprendizagem parte de vocês também, o ensino também. Eu acho que a gente aprende junto, vocês ensinam a mim, vocês ensinam aos seus colegas. Enfim, eu penso muito dessa forma, a maneira de educar, né? A maneira de ensinar. Mas a gente não foi criado assim, né? A gente não foi criado assim. E ali, só para vocês terem uma ideia, 766 antes de Cristo foi lá os jogos da antiguidade, né? E só foi ter de novo em 1896 depois de Cristo. Veja quanto tempo, né? Depois, para os Jogos Olímpicos realmente voltarem com força como eles têm hoje, né? É, as primeiras corridas eram de 192 metros, que era o comprimento do estádio, né? As corridas curtas, isso aí é na época lá da antiguidade, tá? As corridas curtas chamavam de anos e as longas do Olicos, e aí a de anos era 2 voltas e a do Olicos era 12 voltas, só para vocês terem uma ideia. E aí volta para o que Moisés falou, né? Ah, os 100 metros rasos é 100 metros mesmo, é 100 metros mesmo. 200 metros rasos é 200 metros mesmo. Porque é assim, Moisés, ou é 100 metros rasos, é assim, sem nada, raso, corrida, né? E 110 metros com barreiras não é raso, porque tem barreira, entendeu? Então a diferença é essa. Quando é raso, é porque não há nada para atrapalhar a sua corrida na pista, Aham. entendeu? Aí vem o teu, como eu já falei, né? E destrói aí destrói mesmo, viu, pessoal? Não é, eu vou só fazer um negocinho aqui para eles pararem, não. Ele massacra as pessoas, ele destrói a cidade, o negócio é pesado mesmo. E aí, com o tempo, o atletismo vira sistema de educação, como a gente já falou, nessa ajuda das universidades em 1834. E aí, nós temos aí, eu acho que tem mais provas, tá? Eu coloquei as 12 como as mais conhecidas, né? Nós temos aí os 100 metros com barreiras, 400 metros, 800 metros, 1.500 metros, tudo raso, né? Salto em distância, salto triplo, salto em altura, salto com vara, arremesso de peso, lançamento de disco, aí tem o lançamento de dardo, nós temos as cross country, nós temos, né, heptatlo, decatlo, enfim, e nós temos a maratona. Professor, por que a maratona é a prova principal
não só do atletismo, mas como da Olimpíada de uma forma geral. Porque foi o seguinte, pessoal, o Fidípedes, um soldado ateniense, na época, na Grécia estava em guerra, para buscar uma ajuda em Esparta, e vocês sabem que Atenas era a cidade da inteligência, da filosofia, do conhecimento, do estudo grego, e Esparta era a cidade da guerra, dos fortes, né? Dos guerreiros, dos combatentes. Então, assim, o Filipe, assim, na batalha de Maratona, ele corre, ele corre, ele para buscar ajuda, né? Em Esparta, ele corre uma distância aí de 200 quilômetros, tá? 200 quilômetros. Aí, segundo essa lenda grega, ele até vê o deus Pan nessa corrida dele. Ele vai chegar onde ele quer um dia depois do que era para ele ter chegado. E aí, em homenagem a ele, em homenagem à batalha, né, de maratona, é, cria-se cria a maratona. Logicamente que não vai ser 200 quilômetros, né? A maratona é 40 quilômetros. Né? E aí é uma prova de longa distância, né? Uma chamada prova de fundo, né? Nós temos, são as provas mais demoradas, onde o atleta vai caminhar, vai trotar, vai correr, vai ficar. E vocês percebem que são atletas mais esguios, mais magros, né? Do que um atleta de 100 metros, né? Que é um atleta mais robusto, mais forte, mais explosivo, né? Anaeróbio puro, né? Explodiu, acabou, 100 metros, né? Já o outro não, o outro vai utilizar as duas vias, né? E aí, por isso que a maratona, né, em homenagem à batalha, é a principal prova dos Jogos Olímpicos. E é uma prova do atletismo, né? E aí nós temos um exemplo clássico disso, que é o Vanderlei Cordeiro de Lima, um brasileiro, e ele, ele numa prova, ele estava em primeiro, e aí um padre irlandês invade a pista e traz ele para perto da plateia que assistia, e aí uma outra pessoa ajuda ele, e ele volta para a prova, né? E acaba indo em terceiro, né? Aí ele ganha a medalha de bronze. Mas aí ele ganha a maior honraria que um atleta olímpico pode ganhar, que é a medalha de Pierre de Coubertin, que é para atletas com feitos magnânimos dentro da Olimpíada, né? E aí o Vanderlei ele ganha por ele não desistir, pelo espírito olímpico, por ele não reclamar depois, ele ficou em terceiro. Ele poderia ter ganho, né? Mas aí ele ganhou essa medalha aí, são pouquinhos, acho que são 10 atletas só que tem, né? No mundo inteiro, essa medalha. Se eu não me engano, tem um italiano que na vela, o lado dele está se afogando, ele pula para salvar o cara e perde, assim, não compete mais, porque ele vai salvar o outro, aí ele ganha essa medalha, né? Tem um atleta alemão, que eu não me recordo o nome dele agora, que na época dos Jogos lá de Berlim, quando o Jesse Owens lá, que é o negro lá que levanta a mão, esse atleta alemão, ele ajuda o Jesse Owens dando toques a ele nos saltos e nas corridas, né? E uma dessas e aí o Jesse Owens, com essa dica dele, ganha a prova e ele fica em segundo. E aí, por esse espírito esportivo, superando essa questão de raça, que o Hitler tanto pregava, ele também ganha essa medalha. Tem mais outros que eu esqueci agora, mas enfim, é uma honraria máxima do, da Olimpíada, né? E aí o Vanderlei, do atletismo, maratona, vence, ganha, e nós temos aí um atleta com essa honraria.
E aí, em 1912, é criada a Associação Internacional de Federações de Atletismo, em Estocolmo, na Suécia, e hoje é em Mônaco, né, no Principado de Mônaco, né, em Monte Carlo. E aí nós temos aí o IAF, né, a, as regras, o que é que tem, né, nessa associação, né? Nós temos aí as regras internacionais, a lista de recordes, o controle de dopagem, e o primeiro campeonato mundial de atletismo foi realizado na Finlândia em 1983, um campeonato específico só para o atletismo, né? Isso aqui do Brasil a gente falou, e aí a gente pensando no atletismo hoje, né, a ascensão dele, né, nós vamos aí para a medicina do esporte, nós vamos para treinamentos dirigidos e chegada dos patrocinadores, né. A sapatilha, por exemplo, ela é feita de acordo com o pé do atleta. A gente costuma ouvir muito da chuteira, né? A chuteira do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Neymar é feita a partir do pé dele, né? Mas no atletismo também, né? Nós temos aí o Usain Bolt, a sapatilha do Usain Bolt é feita na medida do pé dele, né? E nós temos patrocínios aí de Nike, Puma, Adidas, enfim. Temos patrocínios vitalícios também, né? E isso, de fato, engrandece o atletismo, né? A visibilidade dele. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa, tá bom? Foi só uma geral. No mais, meus queridos, é isso. Alguma dúvida? Eu acho que eu passei 10 minutos, foi? Vou, vou dar um intervalo. Vou dar um intervalo, Diogo. Vou dar um intervalo, sim. Vai continuar a maioria de vocês, né? É o quê, professor? Vai continuar a maioria de vocês aqui, né? Continuar? Na próxima aula. Ah, sim. É, eu acho que só a Mariana vai sair. Sabe só? Vai, vai entrar. Ah, não, ela vai sair, né? É, ela vai sair. É? Pronto, pessoal. Saiu, vai entrar, sei lá. A próxima aula é de que horas? De 8h30, é? É, Pronto, pois então vamos dar um intervalo agora, 15 minutos, e 8h30 a gente volta, tá certo? tá. Mas será rápido, viu? Porque eu vou fazer a mesma estratégia, como vai ser a primeira aula, vai ser a mesma estratégia da aula passada de atletismo. Vou mostrar para vocês o plano e a gente vai discutir, tá? Ok. 15 minutos tá bom. Vou deixar gravando aqui direto, vou nem parar.
Bora voltar? Podemos? Claro, professor. Beleza. Vamos lá. Assim, a disciplina, ela é prioritariamente prática, né? O nome dela, inclusive, né, diz isso, né? Práticas em Educação Física 1, Esportes Individuais. Então, a ideia da disciplina é o quê? Falar de uma forma geral dos esportes, né? O que é o esporte, né? De uma forma mais ampla e especificar nos esportes individuais, né? Classificação, conceito, comparar ele com o esporte coletivo também, enfim, tudo isso faz parte do processo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, que fica até melhor. Estão vendo aí? Beleza, Júlio, obrigado. Então, assim, falar um pouco desse histórico, desses esportes individuais também. E aí, eu pensei, a priori, no que nós poderíamos fazer de práticas, né? Porque como a disciplina será mais prática, ou pelo menos é para ser, né? Nós temos aí que ver essas questões da pandemia, da vacina, essas coisas, né? Como a disciplina é prioritariamente prática, eu pensei a gente fazer, tipo, eu pensei no esporte de raquete, como o badminton, né? Visto que a FASEX é um, é um berço do badminton dentro do Rio Grande do Norte, né? É, e é um esporte individual, né? É sim uma prática em esportes individuais. Então, penso em falar do badminton e tratar dele de forma prática também. Eu estou colocando, pessoal, para março, porque Luciana falou que em fevereiro não tem como fazer, né? Então, eu já coloco para março, tanto aqui quanto no atletismo, tá? E pensei na natação, visto que é um espaço, percebi não ser tão, como é que eu posso dizer, concorrido, né? E a natação é também um esporte individual, né? Mas isso a gente pode mudar, tá? Isso são as ideias iniciais, né? Eu pensei no esporte de raquete, esporte na água, até porque com o atletismo a gente faz as corridas, os lançamentos, né? Porque o atletismo caberia aqui também, né? Mas aí, como a gente já dá a disciplina do atletismo, a maioria da turma faz atletismo, então não, para mim não teria muita lógica colocar atletismo aqui também. Caso não haja possibilidade da natação, não haja possibilidade da piscina ou alguma coisa do tipo, em outro, enfim, aí a gente vê o que é que faz. Mas, a priori, eu coloquei badminton e natação, que eu sei que lá tem as raquetes, tem as petecas, tem um espaço bom na quadra para fazer, né? Fica mais tranquilo. Ah, o trabalhinho para esse vai ser uma resenha, né? E a prova, né? E aí vocês fiquem atentos que o filme já é para o dia 20, né?
desse mês, porque eu tive que, para poder dar as aulas, né, como eu tinha dito a vocês, né, no atletismo eu tenho que dar 20 aulas na primeira unidade e 20 aulas na segunda unidade. Aqui eu tenho que dar 10. Porém, por causa do feriado, né, do carnaval, não dá para dar 10, só dá, aí eu tenho que utilizar um sábado letivo. E aí eu pensei no filme, né, para assistir e vai valer 3 pontos. Esse filme é top, 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 top. Muito bom. E é sobre ginástica, né? E ginástica também é uma modalidade individual. E aí, na segunda unidade, eu penso em quem? Em toda ela ser prática. Tá? Todas as aulas serem práticas. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos aí ter aulas simuladas, onde, no atletismo, nós vamos ter também, onde vocês formarão grupos e vocês darão aula para vocês mesmos, né? E eu estarei lá observando isso, né? Como a disciplina é prioritariamente prática, então nós estaremos fazendo prática. Só que eu vou corrigir o plano de aula de vocês, eu vou estar lá com vocês, obviamente, vendo as aulas e tudo isso aí vai valer nota, né? Quando chegar mais próximo, eu explico melhor como é que vai ser essa sistematização, tá? E aí vocês vão escolher se vai ser de atletismo, se vai ser de natação, se vai ser de badminton, tênis de mesa, sei lá, vocês, contanto que seja individual, né? Aí vocês escolhem, tá? Posso abrir uma exceção para lutas, né? Porque tem lutas que são esportivizadas, né? Como, inclusive, eu até pensei em chamar um professor amigo meu para dar aula de lutas também, que as lutas esportivizadas são judô, greco-romano, taekwondo, tem mais um, eu acho. Eu acho que esgrima. Esgrima, eu acho que é esgrima. E aí agora vai entrar o karatê, né? Nas Olimpíadas, e aí vai se tornar também mais uma luta esportivizada. O Então tá, boxe, né, professor? boxe. É boxe. Esgrima e boxe. Então, eu abro a exceção para essas lutas esportivizadas, tá? Caso vocês queiram dar uma aula de karatê ou de judô, alguma coisa, sem problemas. Só tome cuidado com as exigências de kimono, essas coisas, né? Porque é mais complicado. Tá bom? Então, assim, como é só uma vez na semana, né? Só é uma vez na semana, então, assim, é bem rápido, né? Essa disciplina é bem, na minha visão, é bem tranquila aqui. Então, assim, alguma dúvida? Era basicamente isso. É bem. No atletismo, a gente vai ver teoria, muita teoria também, né? Vai ter a prática, mas nós vamos ver muita teoria. Aqui não, aqui vai ser prioritariamente prática. Quando é que ela pode não se transformar em prática? Caso não tenha aluno para ir, ou caso não possa ir, né? Por algum motivo. Né? A pandemia, não dá vacina, enfim, alguma coisa. Mas, a priori, a partir de março, segundo Luciana, estava tudo ok. Né? E tem a pesquisa, né? Não sei se vocês já fizeram, das questões de dar aulas presenciais
para quem quiser ir assistir lá presencial comigo, e ao mesmo tempo eu dar remoto, né? Que aí chama de híbrido, né? Híbrido, né? A pessoa pode ficar em casa também. Essa pessoa vai ver a gente dentro da sala, né? No caso, eu dando aula. Não sei se já passou essa pesquisa com vocês, mas ela disse que ia fazer. E aí eu vou estar lá todo chique, pomposo lá na frente, um microfone de lapela, dando aula. E aí vai ter a participação tanto dos alunos lá na sala, quanto dos alunos em casa, tá? Já está todo, a FASEC já fez toda a logística das salas, já está tudo organizado. Deixa eu ver mais, é isso, né? Na primeira vai ser filme e prova, na segunda aula e prova. Ok? Vou colocar esses planejamentos no portal, né, da gente lá, na sala virtual. É que eu estou muito atarefado, tanta coisa para fazer que eu acabo esquecendo de colocar. Mas essa semana eu tento fazer isso, tá? Alguma dúvida, pessoal? Dá certo assim? É, Tá certo, professor. tranquilo, né? Disseram aqui, ó, fico muito triste com a notícia dessa. O outro disse que fica emocionada. Isso é o Covid, ela? Sarcástico. Não, eu falei na ironia, professor. Não, eu tô falando aqui da figurinha. Não, é fogos. É o quê? Ah, o Fogos. Ah, eu também, Memorando. eu particularmente, eu adoro de verdade dar aula prática. Eu corroboro com qualquer discurso que vocês tenham de que faz falta, de que é ruim não ter. Eu concordo plenamente. Para mim, a aula prática é fundamental. Logicamente que ninguém tem culpa, né? Do que aconteceu, mas eu acho muito top a aula prática. Para além das questões educacionais, também tem a resenha, tem, né? Tem a tiração de onda, tem tudo isso que também é legal, né? Faz parte. Mas a teórica presencial também é boa, professor. É melhor ainda. Também é bom, também acho. Que é uma discussão maior, né? Há um envolvimento maior, né? Quando Sim, sim. eu perguntando algo na sala e vocês ficarem todo mundo para minha cara sem responder, é uma coisa. Eu perguntando aqui e ninguém responder é outra, né? Pelo menos a gente vai balançar a cabeça. Porque lá na sala, o cara depois ninguém vai dizer nada, professor. Aí o cara acaba falando. Aqui não, aqui, para falar a verdade, né? Alan e Moisés e Júlia e Mariana, enfim, vocês todos aqui, eu não tenho nem como saber se vocês estão assistindo, se vocês não estão assistindo, se vocês estão falando outra coisa e está aqui só a imagem, né? Eu não tenho nem como saber. Então fica difícil não estou duvidando que não esteja não, viu, Rayane? Não é isso não. Mas eu estou dizendo assim, né? Mas não estão, obrigado. Às vezes a gente pergunta as coisas e às vezes não há resposta, não é nem porque vocês não queiram responder, é porque eles não estão mesmo para responder, entendeu? Às vezes, professor. Às vezes é preguiça ligar o microfone. Preguiça de ligar o microfone, Alan, peraí. Mas eu vou dizer uma coisa. Às vezes eu fico encabulado porque, tipo, eu saio para fazer alguma coisa, para tomar uma água, ir no banheiro, atender alguém, chega. Uhum. E eu não sei se eu aviso, se eu não aviso, entendeu? Aí eu fico com medo de você perguntar alguma coisa e eu ter saído, aí você achar que eu não tô assistindo a aula. Aí eu fico meio nessa. É porque assim, mas aí tem professor que usa a estratégia de perguntar ao aluno, né? Para Chega saber assim, se ela não tá assistindo. Alan, e aí? O que você achou disso? Aí ela não responde nada. Aí o professor já diz logo, está assistindo não. É. Aí
João, aí João não fala nada, que é isso, tá assistindo não. Bom, eu não posso nem dizer que ele tá. Aqui. Eu não posso nem dizer que ele não tá, eu posso apenas achar que ele não quer responder. Entendeu? Ele tem o direito de não responder, né, Moisés? Ele não é obrigado a responder. Então eu não posso dizer que ele não está assistindo. É por isso que eu nem acho que seja uma estratégia tão válida. Eu prefiro perguntar a todo mundo. Quem quiser falar, fala. Se ninguém falar, eu continuo. Mas muitos professores fazem isso. Eu não sei se essa estratégia é tão legal, não, sabe, Moisés? Porque às vezes a pessoa não quer responder. Não é porque a pessoa não está, não. Aí eu vou e boto falta em Moisés, porque ele não respondeu. Não. Ele pode não querer responder. Assim, na minha visão, né? Mas respeito, né? Óbvio que eu respeito os outros também. João é o único que não está assistindo, agora quer contestar. Sacanagem, João. Mariana, é que somos tímidos, eu sei. Eu sei a timidez. Vamos ver nas práticas a timidez. Aí é verdade. Aí você falou uma verdade. Se distrai muito em casa, né? Escuta um barulho, um negócio, toca a campainha, alguém chama. Se hoje tiver jogo do Flamengo, o microfone de João nem iria pegar, segundo ele. Isso é uma verdade também. Não sei se João, mas tem também. Fica assistindo o jogo e o bicho ligado lá só pra dizer que tá na aula. E pega risada dele. Mas como hoje não é dia de jogo, né? Aí você tá assistindo, né? Ainda bem que é terça e quinta, né? Porque é mais difícil. O mês fosse na quarta. Mônica, meu Deus. Ele assume, Não, mas Mas é tem que assumir, brincadeira. mano. O professor sabe disso. Agora é brincadeira, depois que ele assume, viu? É mesmo, professor, porque não tem jogo hoje, né? Então eu tô assistindo aula. Aí depois, não, pô, é brincadeira. Eu acredito que seja verdade. Não, É professor, tem que aquele entrar na famoso, brincadeira para descontrair, né? assim, ó, sei. Pessoal, vamos embora, né? Até quinta, né? Para o atletismo, né? Quinta-feira nos vemos novamente, quem é de atletismo. E na próxima semana, de novo, quem é de atletismo na quinta, né? Porque na terça não tem aula, né? Que é tarde. Ok? Boa noite a todos, um abraço, fiquem bem, cuidado na vida, viu? Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.